E agora a gente começa a falar para entrar nesse momento, nessa série de mensagens que a gente vai começar domingo. Agora é só o esquenta, né? Sobre uma espiritualidade emocionalmente saudável. E é interessante que eu tenho atendido muita gente já fruto do que aconteceu e outros na expectativa daquilo que vai acontecer. Ontem à noite a gente reuniu aqui os facilitadores de pequeno grupo e a gente conversou. E foi muito engraçado que quando deu 9h40, eu dividi em grupos, 9h30, e falei, olha, agora vocês vão fazer assim, assim, deu uma dinâmica bem rapidinho, e o pessoal não queria parar de falar. 10 horas da noite o povo não quer ir embora, e o povo quer conversar, e o povo quer estar junto, porque existe algo que está acontecendo, e algo que está acontecendo no coração de algumas pessoas, na vida de algumas pessoas. Deus está trazendo à tona algumas coisas, e porque Deus quer continuar agindo. E por isso eu trago para a gente conversar hoje à noite. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 11. E é interessante aqui esse contexto, quando Pedro vai dar uma explicação para os líderes da igreja, quando ele vai em um outro local, no meio dos gentios, e ali ele prega a palavra, e aí ele precisa dar um relatório para dizer o porquê que ele foi lá, porquê que ele saiu do meio dos judeus, e ele começa então a se explicar. E eu queria trabalhar com vocês hoje, todo esse capítulo 11, pensando exatamente sobre aquilo que Deus está fazendo, e sobre aquilo que Deus vai fazer, como que é essa nossa expectativa disso, e se nós estamos preparados para isso. Atos capítulo 11, eu vou ler na versão da NVT, você pode me acompanhar aí com a sua versão, e nós vamos conversando sobre esse texto. Eu vou ler alguns versículos e depois eu vou... Chave. Todo disfarçando, todo discreto, como que eu faço? Para quem não sabe, esse aí é meu filho, viu? Esse é o caçula. Atos 11 diz assim: você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: eu estava na cidade de Jope, e quando orava num êxtase tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos, selvagens, répteis e aves. Eu ouvi uma voz dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, antes que o lençol, com tudo o que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam, e logo entramos na casa do homem onde havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: envie mensagens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro, e ele lhes dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Até aqui, depois a gente vai vendo alguns outros textos, e eu fico pensando nesse texto, o que Deus estava fazendo na vida de Pedro. Veja, o que está acontecendo aqui é que Pedro, depois de ter passado todo aquele tempo com Jesus, Jesus é crucificado, Jesus primeiro foi preso, depois crucificado, morre. Pedro pensa que ele está abandonado porque ele abandonou Jesus, e aí Jesus tem aquela conversa com ele: Pedro, tu me amas? Pedro volta, e aí vento onde Pedro está orando, e quando ele está orando, ele recebe uma visão do Senhor, que algo precisava ainda mudar na vida dele. Veja, muita coisa estava mudando, mas a visão dizia assim: tem mais uma coisa para mudar na sua vida. Até então, Pedro, ele não pregava para gentios, ele pregava para os judeus. Mas agora vem uma visão do céu dizendo assim: Pedro, o seu paradigma, aquilo que você pensa, precisa mudar.
Tem algo a mais aí na sua vida que precisa mudar. Tem algo a mais na sua vida que eu quero trabalhar. Tem uma coisa a mais que eu quero trabalhar na sua vida. Pergunto para você de novo. O que é que Deus está fazendo na sua vida? Ou talvez a pergunta seja, o que é que Deus precisa fazer na sua vida, que talvez você não esteja ainda tão aberto para isso? Sua visão ampliada, consequentemente, você dobrar aquilo que Deus pode fazer. Nosso encargo, como igreja, é uma igreja que promova oportunidade para que as pessoas cresçam, que cada membro seja um sacerdote, que cada casa seja uma extensão da igreja, e assim a gente vai conquistando, e de alguma maneira a gente vai ganhando pessoas, e o inferno, gente, vai recuando. Quando eu aprendi, é uma verdade que eu vou dizer várias vezes, quando eu aprendi o que significava o texto, que as portas do inferno não podem resistir à igreja, quando eu entendi o que significava isso, porque durante muito tempo a imaginação que eu tinha era as portas da igreja sendo atacadas pelo inferno. Na minha mente, eu não sei porquê, eu entendi o contrário. Mas o texto sempre disse que as portas do inferno não resistem à igreja. Não é as portas da igreja que vão aguentar as pancadas do inferno. Veja, se o texto está dizendo que as portas do inferno não resistem à igreja, significa que a igreja que se pôs em movimento, a igreja foi em direção aonde está o perdido, a igreja chegou na porta do inferno, a igreja arrebentou as portas do inferno e a igreja resgata pessoas. Não é a igreja ficar escondida aqui dentro e o diabo atacando e a gente... Fica firme, irmão, porque as portas da igreja vão resistir ao inferno. Não, é as portas do inferno. Mas aí a nossa visão tem que mudar. Eu preciso ter coragem de sair do meu comodismo. Eu preciso ter coragem de assumir algo novo, entender assim, espera aí, o que é que Deus tem para a minha vida? O que é que Deus tem para a nossa igreja? O que é que Deus tem para a tua história, para a tua família? Talvez chegou o momento de você dizer assim, eu vou abrir as portas da minha casa, e eu vou começar lá um grupo, e eu vou chamar minha vizinha, e eu vou chamar o meu tio, e por quê? Porque você quer simplesmente número de pessoas. Gente, quer lotar aqui a quarta-feira que vem? É só a gente sair anunciando alguma coisa grátis que vai ter aqui na igreja, principalmente se for de comida. Não, vamos fazer aqui, seguinte, aí, quarta que vem tem café aí, a Cris já está fazendo a propaganda. É verdade, quarta que vem é Dia Internacional da Mulher, então vai ter um culto especialíssimo aqui, começando, vai ter o café antes? 19h30 já vai ter um café, então aqui, vamos lotar esse negócio, e vai ser de graça esse, né, Cris? Então a gente vai lotar. Gente, lotar a igreja, trazer gente para a igreja é a coisa mais fácil, mas entender o chamado de Deus para a minha vida, e parar de lutar contra, isso é mais difícil. Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver aquilo que Deus tem para a gente. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para perceber os atos de Deus e seguir. Quais são os atos de Deus? O que Deus está soprando? O que Deus está falando? O que Deus está agindo? Lembre-se, o seu compromisso é com Ele. Nós não podemos resistir àquilo que Deus está trazendo. Eu tenho participado de um movimento, vocês sabem disso, que é dos legendários, e eu conversei várias vezes com o pastor Yukiya sobre isso. Em abril, nós vamos ter uma oportunidade, eu consegui algumas vagas aqui para o pessoal da Lindóia poder participar. Legendários é um movimento para homens, que você vai para a montanha e fica alguns dias ali, e Deus trabalha fortemente ali. Mas algo que a gente percebeu nesse movimento foi a mudança na vida de alguns homens. Todos os homens saem de lá trocados? Não, né? Alguns precisam ir mais vezes. Mas o que eu vi acontecer lá foram homens entregando a vida a Jesus de fato. E vi o caráter de alguns homens mudando profundamente. Vi isso. E teve um que me mandou essa semana passada, uma mensagem, um homem que eu tenho pouco contato, ele tem meu contato só dizendo assim,
me mandou uma foto da gente lá e falou assim: obrigado por esse momento que você partilhou comigo. E que gostoso foi receber aquilo. Mas quando eu falei com o pastor Ilquias, eu falei assim: pastor Ilquias, Deus mandou um sopro de um movimento, de algo para impactar a vida desses homens. E a gente precisa estar atento para não perder isso. E como impactou e tem impactado. E fico pensando os movimentos que Deus faz. Eu lembro na época, nos anos 90, quando várias igrejas passaram por um avivamento. E eu não estou falando agora de posturas neopentecostais, eu estou dizendo de arrependimento, de transformação. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos, aquele povo lá que não para de orar nunca? Como que é o nome daquele povo lá? A igreja de Augsburg, sei lá como que é o nome. É isso mesmo? Veja, o povo lá, eles começaram a orar e o culto não acaba, já está não sei quantos dias que eles estão orando, e orando, e orando. É um sopro de Deus. Pergunta para você é: qual é o sopro de Deus nesses dias? Quais são os atos de Deus que você está vendo nesses dias, que você está sendo chamado ou convidado para seguir? Eu tenho uma certeza incrível, assim, que Deus está soprando algo aqui na igreja, que Deus está mandando algo aqui na igreja, porque a gente conversa, e principalmente com os líderes, né, a gente vai percebendo algumas coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente entende que isso não é fácil, ao mesmo tempo a gente entende o trabalho que é, mas nós estamos gratos, porque nós estamos percebendo algo de Deus. Segundo passo, para a gente ter a nossa visão ampliada, nós precisamos amar mais as pessoas que as coisas. Dá uma olhada comigo aqui a partir do versículo 19, dá uma olhada. Ele conta isso lá, que estava acontecendo para os apóstolos e para todo mundo, o pessoal fica todo feliz, dá glória a Deus, e algo acontece. E aí, a partir do versículo 19, diz assim: enquanto isso, olha só, depois disso ali, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia. Estevão era um dos líderes da igreja que foi apedrejado, inclusive amigo de Barnabé. Chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Nossa visão é ampliada quando a gente começa a amar mais o outro do que o nosso conforto. Eu não estou dizendo que você não pode ter conforto, tá? Eu quero dizer que a minha oração é que você tenha conforto, mas muito conforto, muito conforto, muito conforto, que você compartilhe o seu conforto com as pessoas. Mas o maior conforto que a gente pode compartilhar com os outros é o conforto do Espírito Santo em nós. E é isso que eles entendem. Veja, eles perderam tudo. Quando a gente olha essas cenas de imigrantes, quando o pessoal começou a sair da Ucrânia por causa da guerra e começaram a ir para outros lugares, é porque está fugido, é isso, eles começaram a ser perseguidos, eles largaram o emprego, largaram a casa, largaram tudo que eles tinham e eles vão embora, vão para outros lugares. E quando eles vão chegando em outros lugares, ao invés deles dizerem assim, olha, a gente precisa agora se juntar e a gente precisa construir, eles começam a pregar. Porque mais importante do que simplesmente eles ficarem confortáveis, era falar daquilo que trazia conforto de verdade, que é Jesus. A nossa visão é ampliada quando nós começamos a amar pessoas, quando as pessoas começam a se tornar o foco da nossa oração, quando a gente olha para as necessidades da nossa volta e a gente diz assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Sabe, necessidade, está sensível àquilo que pode acontecer. Esses dias eu estava passando, você já deve ter visto isso várias vezes, eu estava passando num ponto da cidade aqui, era de tarde assim, e tinha um jovem, parecia ser jovem, deitado num ponto de ônibus assim, dormindo, com uma cobertinha bem surrada assim, e eu olhei para ele e eu me questionei, assim, eu falei assim para mim mesmo, caramba, isso não me incomoda mais.
eu falei para mim. Eu estou olhando esse jovem ali, parecia morador de rua, mas aquilo não me incomodou, parecia que fazia parte da paisagem. Parecia que aquilo já era tão comum que aquilo não é mais estranho. E quando eu olhei aquilo e eu pensei isso, eu pensei, que coração de pedra. Porque é assim que nós vamos nos tornando. A vida vai fazendo, e algumas situações vai fazendo com que nós nos tornemos insensíveis. Mas quando eu olho para esse povo, eles em vez de buscarem apenas resolverem seus problemas, eles continuam pregando, eles continuam falando, porque a visão deles foi ampliada. Eles pararam de viver a miopia espiritual que faz com que eu enxergue apenas os meus problemas, que eu enxergue apenas a minha vida, as minhas necessidades, aquilo que eu quero para mim. A visão, quando é ampliada, eu começo a olhar a minha volta. E se eu tenho um pão, eu descubro que eu posso comer metade e dar metade para o outro. Eu descubro que eu posso ir além daquilo que eu estou acostumado, porque eu posso dar passos além. Porque a minha visão mudou. Eu sou míope, eu tenho miopia. Então, se eu tiro meus óculos aqui, vocês ficam todos embaçados aqui. Eu sei que tem gente sentada nas cadeiras, mas está tudo embaçado. Mas quando eu coloco esse óculos, aí eu vejo perfeito, aí eu vejo bem. Tem gente que precisa colocar um óculos de Jesus para parar de olhar apenas... não, lá longe eu vejo embaçado, então não vou ficar olhando longe, eu vou ficar olhando só pertinho. Eu preciso olhar além, porque a nossa visão precisa ser ampliada, e ela é ampliada quando eu começo a amar pessoas. Terceiro passo que eu vejo nesse texto aqui, para que a nossa visão se amplie cada vez mais, é aprender com homens e mulheres de visão. Olha o que diz a partir do versículo 22. Diz assim, quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, de toda a perseguição, da mão de Deus, tudo que estava acontecendo lá, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E aqui a gente vê Barnabé investindo na vida de Saulo, porque até então Saulo não era Paulo ainda, ele era apenas um homem que era perseguidor, que tinha se convertido, mas estava esquecido. Mas Barnabé lembra dele. A nossa visão se amplia quando a gente começa a aprender com homens como Barnabé, um homem cheio de bondade, cheio do Espírito Santo e de fé. Deus usa o exemplo de pessoas para nos capacitar. Deus usa pessoas. E a pergunta eu faço a você é: quais são as pessoas que você tem olhado, que possam de alguma maneira te inspirar? Eu acho muito legal que nós vivemos nessa era de redes sociais, porque antigamente essa ideia de para quem você olha, era coisas muito distantes ou só pessoas extremamente famosas. Mas se a gente olhar para a sua rede social, para o seu YouTube, quem são as pessoas que você segue? Hoje em dia, eu vejo pessoas que não são especialistas de nada, dando conselhos sobre as coisas mais importantes da vida. Pessoas que simplesmente falam o que querem, porque elas têm uma boa comunicação, e as pessoas simplesmente decidiram segui-las. A minha pergunta é: as pessoas para quem você olha, são pessoas como Barnabé, cheias de vontade, cheias de bondade, cheias do Espírito Santo e cheias de fé? Quem são as referências para você? Um dia eu já compartilhei isso várias vezes com jovens na igreja, não sei se eu já falei tanto, mas eu já gostei muito de Renato Russo, principalmente da banda Legião Urbana. Mas muito, assim, gostava muito das músicas. Gosto até hoje. Mas, quando eu olho para quem foi Renato Russo, eu decidi, ninguém me falou, eu falei assim, eu não vou ouvir. Porque a vida desse cara não dá.
O que ele fala nas músicas, o que ele coloca, eu posso gostar do estilo, eu posso achar ele inteligente, eu posso achar o que for, e vai ser verdade. Mas até onde aquele cara vai ser algo que vai me alimentar? Eu lembro que uma época eu gostava da Ivete Sangalo, achava muito legal quando ela fez aquela música Poeira, Poeira, gostava muito daquela música, mas eu gostava mais mesmo quando ela entrou na banda Eva e ela gravou Minha Pequena Eva lá e tal. E eu lembro, eu tinha uma moto, uma CG 125, e tinha acabado de chegar, era azul metálica, assim, na cidade, a primeira. Dos meus amigos, eu era o primeiro que tinha alguma coisa que andava com motor, assim, todo mundo só tinha bicicleta. E eu lembro que eu lembro que eu viajei com a minha 125. E eu lembro que eu coloquei um fonezinho, deve ter sido um Walkman que eu coloquei, né? Porque nessa época, o que é um Discman? Sei lá o que foi. E eu lembro de escutar essa música bem alta, assim, Minha Pequena Eva. E eu lá, curtindo aquilo. E até que um dia eu vi algo da vida dela, que eu disse assim, eu não posso. Ela não pode ser referência para mim. Veja, ela é engraçadíssima, gosto de um monte a voz dela é linda, tem um monte de música legal, mas tem algumas coisas da prática dela, principalmente daquilo que ela pensa sobre Deus e da espiritualidade dela, que não dá certo. Então veja, quando eu olho para que a nossa visão se amplie, eu preciso olhar para quem vai ser exemplo para mim. Eu fico olhando ali quem vai para aquele local e quem eles enviam é Barnabé. E Barnabé agora traz para pertinho dele Saulo. E Saulo começa a caminhar pertinho de Barnabé. E é legal que no começo da caminhada de Paulo sempre é dito Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Até que chega um momento que muda a ordem, vira Paulo e Barnabé. Mostrando o tanto que Paulo cresceu, o tanto que Paulo foi além. As pessoas com quem você caminha farão com que você cresça, ao ponto inclusive de talvez se destacar mais do que elas, ou são pessoas que sempre te mantêm para baixo, sempre te diminuem. Pessoas, ou seja o que for, que de alguma maneira não contribuem para que você seja melhor. Se são pessoas assim, desculpa, sua visão nunca vai ampliar. Você sempre vai ficar ali, daquele jeitinho. Porque de alguma maneira essa pessoa para quem você olha, falta a ela bondade, talvez. Quem sabe falte a ela Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo. Talvez nem seja uma pessoa de fé. Eu não sei. Mas no mínimo essas qualidades de Barnabé, se a gente encontrar em alguém, a gente vai ser bem sucedido. E por último, nossa visão ela é ampliada, ela se amplia quando temos um compromisso maior com aquilo que Deus vai fazer e não conosco mesmo. Olha o que diz o versículo 27 a 30. Vai falando de Barnabé e tudo o que está acontecendo ali, vai dizer no finalzinho do versículo 26 que Antioquia foi o primeiro lugar que os discípulos foram chamados de cristãos, e a partir do 27 diz assim, e durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Nossa visão é ampliada quando nós temos um compromisso com o outro, e não apenas conosco mesmo. A profecia de Ágabo era o quê? Ia ter uma fome aonde? Aonde? Mundo inteiro. Então significa que inclusive quem teria dificuldade com a fome? Eles. Quando eles escutam que vai ter uma fome no mundo inteiro, eles decidem enviar uma ajuda para os irmãos da Judéia, porque os irmãos da Judéia já estavam passando necessidade. Eles não guardam para si mesmos, porque o compromisso deles era um compromisso com aquilo que Deus estava fazendo. E o compromisso deles ia além
daquilo que eles esperavam com eles. Homens e as igrejas de visão são aquelas que têm um compromisso com a reconciliação com Deus e com o próximo. Eles estão aqui para abençoar. Nós precisamos ser aqueles que têm esse compromisso com a bênção que Deus quer derramar. Qual é a bênção que Deus quer derramar na Lindóia? Qual é a bênção que Deus quer derramar nessa região toda aqui em volta da Lindóia? Quais são as bênçãos que Deus quer derramar aqui em Curitiba? Quais são as bênçãos que Deus quer derramar no Brasil? Eu não sei, mas eu sei que o nosso compromisso tem que ser com aquilo que Deus quer fazer e não com os planos que eu tenho. Daqui a pouco vocês vão começar a ouvir viagem missionária. Nós vamos para a Bahia, e não sei o quê. A Cris já fez uma pergunta no grupo lá, vamos levar roupa para a Bahia ou não? Se for, já vou começar a separar as roupas de doação. Veja, existe um compromisso com aquilo que Deus está fazendo, para a sua visão ser ampliada. O seu compromisso precisa ser com o que Deus vai fazer, com aquilo que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer? O pastor Gilberto falou várias vezes durante o A Family, que Deus está mais preocupado não com o seu conforto. Como que era que ele falava? Que Deus está mais preocupado com o seu crescimento. Deus quer que a gente cresça. Deus está mais preocupado com isso do que simplesmente com o nosso sorriso hoje. Porque talvez a gente precise chorar hoje para aquilo que Deus quer fazer amanhã. Eu não quero que ninguém chore, tá bom, gente? Mas se tiver que chorar para amanhã ficar bom, que a gente chore todo mundo junto hoje. Mas que amanhã a gente possa trazer os nossos feixes de trigo, seja lá do que for, recolhidos com alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E tem horas que nós olhamos para a nossa vida e a gente fala, essa noite não acaba nunca. Ou noitezinha comprida. Eu lembro quando eu assisti Poltergeist, a primeira versão, eu e a minha irmã. Gente, eu devia ter 8 anos de idade, eu não sei porque que eu assisti aquilo. Eu acho que vou processar minha mãe que deixou. Nada, ela nem viu, coitada. Eu e a minha irmã passamos a noite assistindo aquilo. Eu e a minha irmã, nós era igual gato e cachorro, brigava que era um negócio. Mas naquela noite nós dormimos abraçadinho. Porque no filme ficava levantando todas aquelas caveiras, né? Então, na minha cabeça, as caveiras iam chegar para me pegar. Eu lembro que eu dormi abraçadinho. A minha irmã leu a Bíblia, a gente orou. Foi uma bênção. Filme maravilhoso aquele. Exercitamos a fé. Maravilhoso. O compromisso, gente, é com o que Deus vai fazer. Às vezes, Deus vai permitir umas situaçõezinhas dessas para que a gente volte o nosso olhar para Ele. Minha pergunta agora para você novamente é: a visão de Deus para a sua vida, ela está clara ou não? A sua visão sobre o que Deus vai fazer está embaçada, meio como a minha, sem óculos, toda bagunçada, ou a sua visão está mais clara? Como que está? Se eu te perguntasse então, entre eu e você ali, o que é que Deus está fazendo na sua vida? E o que é que Deus quer fazer na sua vida? Você já sabe dizer? Confesso a você que tem dias e momentos que eu sei, mas tem momentos que eu não sei não. Mas se eu não sei, eu posso dizer assim: Senhor Deus, eu nunca comi desse material, desse alimento. Mas se o Senhor está mandando, vamos lá. Qual é o novo de Deus para a minha vida? O que é que o Senhor quer para a minha vida nesse momento da minha história? Deus quer abençoar a sua vida, isso eu sei. Deus quer sim falar com você, isso eu também sei. A disposição que precisa vir de você. Pedro precisou dizer sim, ou no caso de Pedro foi não ter dito nada, só ter ido. E depois disso a gente vê um desencadear de um monte de outras coisas, porque Pedro começou e disse: eu vou. Deus quer fazer algo na sua vida. Vamos orar? Pai Santo, eu apresento diante do Senhor as nossas vidas.
Precisamos, ó Deus, da Tua graça, precisamos das Tuas bênçãos, precisamos daquilo que o Senhor tem para nós. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender e caminhar dentro daquilo que o Senhor tem para a gente. Tem horas, Pai, que é tão difícil. Tem horas, ó Deus, que a gente não consegue entender os Teus planos, o que o Senhor tem para a gente. Mas eu quero, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir graça, pedir misericórdia. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perceber o que o Senhor tem. Nos dá disposição a ir em direção ao que o Senhor tem. Nos ajuda, Deus, a não amar as coisas ou apenas a nossa vontade, mas amar aquilo que o Senhor tem. Nos ajuda, Deus, a ter um compromisso com a reconciliação do Senhor, com aquilo que o Senhor quer abençoar. Nos ajuda, Deus, a nos cercarmos de pessoas que sejam boas, cheias do Espírito, cheias de fé, que vão nos fazer, ó Deus, crescer. E nos ajuda, Deus, a sermos essas pessoas que abençoam outros, que estimulam outros, que ajudam outros a darem passos de fé e de crescimento. Eu quero pedir a Deus que o Senhor derrame da Tua graça. Nos ajuda, Deus, a perceber como o Senhor está soprando e na direção que o Senhor está soprando, para que a gente caminhe dentro daquilo que o Senhor tem. Cuida aqui da Tua igreja, cuida de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém.